Olá, boa tarde. A gente vai começar aqui nesse material, né, nessa material assíncrono, dar o conteúdo de equações diferenciais ordinárias para complementar a primeira unidade da disciplina de Sinais e Sistemas. Então, equações diferenciais ordinárias, né, ou EDO, são funções, né, que vão ter derivadas, por isso o nome diferenciais, equações, que para nós vão representar sistemas, né? Então, a gente já viu que era um slit, né? E a representação do diagrama de blocos, né? E a EDO nada mais é do que um sistema, né, de equações que vão ter derivadas, né? E essas derivadas representam relação entre entrada e saída de um sistema, certo? Relação entre a entrada e saída de um sistema. Pode ser representado por uma EDO, certo? De forma geral, a EDO tem a seguinte forma, né? A seguinte funcionamento. O coeficiente AN, certo? E uma derivada enésima em relação à saída, certo? Então, o coeficiente AN mais, né, um somatório, né, de 0 até n menos 1 de coeficientes AI e derivadas de ordem I em relação à saída, certo? E do outro lado a gente vai ter, né, um somatório, vou colocar aqui de igual a 0 até um M, né, de BI, do coeficiente BI, né, e derivada de ordem I em relação à entrada, certo? Onde AN, BI e AI são constantes e N é a ordem do sistema. Ou seja, é a derivada de maior ordem em relação à saída, certo? Então, é a derivada, ou é a maior derivada, né? É a maior derivada presente na equação. E também a gente pode dizer que N é maior ou igual a M. Ou seja, aqui não pode ter equações, né, derivadas de maior ordem em relação do que as derivadas da entrada, né? Isso é uma questão de casualidade, né? Ele não vai mostrar aqui, mas isso garante a casualidade do sistema, né? Okay?
E ela é chamada, né? A gente chama as equações diferenciais, elas são ordinárias, né? Quando possui apenas uma variável independente. No caso aqui é o tempo, né? Então a gente vê aqui que só tem o tempo como variável independente. Se a gente tivesse, por exemplo, uma equação diferencial que relaciona posição, né, em relação a eixo x e eixo y, então não seria uma equação diferencial ordinária, seria uma equação diferencial parcial, né, uma EDP. Então a equação ordinária é quando possui apenas uma variável independente. Que no nosso caso a gente vai trabalhar geralmente com o tempo. Ou seja, né, não possui derivadas parciais. Ok? Então, só a definição. E também a gente geralmente vai trabalhar com equações lineares. Ou seja, obedece ao princípio da superposição. Certo? Uma outra questão, certo? É que a solução de uma EDO é uma função, né? A gente chama de solução da EDO, uma função y de t, ou seja, uma função que dá a saída da EDO, que vai satisfazer as condições iniciais. Quer dizer, é uma família de soluções, certo? Então, se a gente tiver aqui a solução básica dela, vai ser, por exemplo, uma função que segue uma série de possibilidades, né? Ou infinitas possibilidades, né? Ou seja, uma família de soluções. Aqui em relação ao tempo e aqui em relação à saída, né? Y de t. E aí, como decidir qual dessas soluções, né? Dessa família de soluções, vai ser a solução desejada, né? A solução para o problema. Vai depender das condições iniciais. Então, as condições iniciais da equação diferencial ordinária permitem obter a solução específica dentro da família de soluções possíveis.
certo? Então ela vai achar esse vermelhozinho, certo? Você vê essa solução em vermelho, a solução que é possível obter é a solução específica, certo? E uma EDO de ordem N tem, né, ou é preciso, né, N condições iniciais para que a gente consiga obter a solução específica, né? Então, se tem ordem 1, precisa de uma condição. Se tem ordem 2, precisa de duas, né? Então, um exemplozinho é de OA3, derivada 3 de y de t sobre dt elevado a 3, né? Mais A0 y de t mais A1 derivada de y de t dt mais A2 derivada segunda de y de t igual a B0 x de t mais B1 derivada de x de t dt mais B2 derivada segunda de x de t dt. Veja, né, que aqui a gente tem a ordem 3, né? Por causa que essa é a maior derivada que tem, né, em relação à saída. Então, é uma derivada de ordem 3. E aqui a gente tem até a saída, em relação a derivadas em relação à entrada de ordem 2. Né? Então, isso aqui é um EDO de ordem 3. Ou seja, maior derivada, né? A y de t. Né? E, por causa disso, né? Para resolver a EDO, são necessárias 3 condições iniciais, que geralmente, né, são condições em relação a y no instante zero, derivada de y no instante zero e segunda derivada de y no instante zero. As condições iniciais geralmente têm essa forma, né? Mas a gente vai agora, né, estudar equações diferenciais ordinárias homogêneas. Né? É uma família específica de equações diferenciais. Vou botar lá na outra página, né, que aqui já está acabando.
Então, as equações diferenciais são chamadas de ordem homogêneas, né? Quando a entrada é zero. Ou seja, se a gente não tem entrada, né, isso daqui tudo vai sumir. Ok? Então, por exemplo, a n, então ela vai ter a seguinte forma, né, geral. A n y de t, derivada da enésima de y de t, mais somatório, né, de t de i, desculpa, de 0 tn menos 1, de ai vezes derivada iésima de y de t dti, né? E tudo esse lado aqui é zero, ou seja, não tem, né? Então, em termos de sistemas, né? Que a gente estava estudando, sistemas, a entrada é zero, ok? Então é como se a gente tivesse, opa, aqui eu escrevi errado, né? Em termos, então a gente tem aqui nosso sisteminha, né? Geralmente um slit e a entrada e a saída. Nesse caso aqui, o x de t é igual a zero, certo? Então a gente vai ficar, né, com só a equação AN, derivada enésima de y de t, dtn, mais AN mais 1, né? Aí só simplificar aqui um pouco a notação. Quando vier, né, assim, ó, yn de t, essa potência entre a função e o argumento, né, significa derivada, né? Então, mais AN mais 1, yn menos 1 de t, né, até A0 y de t, né, igual a zero. Então, só simplificando, né, ela vai ter a EDOH, equação diferencial ordinária, vai ter essa cara. E, né, só para quem não está familiarizado, yn de t, né, com essa potência vindo entre a função e o argumento, né, é igual a derivada enésima de y de t dt. Certo? Como obter a solução de um EDO, né? Então, a primeira coisa, né, a gente vai precisar obter o chamado polinômio característico, né, da EDO. Tá ficando quente? Vou ligar aqui. Então,
ver aqui. Então, a gente tem essa EDO, né? A elevado a n, chamando de t, mais a n, mais a n, né? Não é a n elevado a n. Derivada da enésima menos 1, que é menos. Em relação a t. Mais um a 0 de t igual a 0, né? A gente tem aqui a EDO. E a gente vai transformar isso em um polinômio. Como? A gente mantém os coeficientes e as relações, as funções que tem derivada, né, em relação da saída, a gente vai elevar, vai criar um polinômio, né, uma variável polinomial, no caso aqui p, elevada mesmo, né, à potência da ordem da derivada. Então aqui a ordem menos 1, então p elevado a n menos 1. Até terminar todo o polinômio. Então aqui a 0, aqui é a ordem 0, né? Então ficaria p elevado a 0. Né? E aí aqui a gente pode explicitar, né, para mostrar melhor como fica. O polinômio, a parte anterior, né, seria derivada, né, de primeira ordem, derivada primeira, né, de y de t aqui. Então aqui embaixo a gente teria também A1 vezes P só, né? Aqui a potência é 1. Né? Então, a derivada da enésima menos 1 se transforma em P elevado a n menos 1. Derivada primeira, né, de y de t, se transforma em P, só P, né? P elevado a 1. E a derivada de zero à ordem vai se transformar em P elevado a 0, que vai ficar com, né, a n. P elevado a n mais a n menos 1 p elevado a n menos 1 mais A1P, né? E aí não tem, aqui é 0, então fica só A0 igual a 0, né? Então aqui do polinômio é como se fosse o termo independente do polinômio, né? Termo independente, certo? Do polinômio. E a solução, né? Da EDOH segue os seguintes passos, né? Primeiro, obter o polinômio característico, né? Colocar PC, polinômio característico. Ok? Então, a gente tem a EDOH, certo? E obtém aqui na primeira, né, o polinômio característico. Em seguida, a gente vai obter as raízes. E aí a gente tem três opções, né? A gente tem três possibilidades. Opa. A gente tem três possibilidades. As raízes podem ser reais e distintas.
As raízes podem ser reais e iguais, e as raízes podem ser complexas, certo? Cada uma dessas vai dar uma solução geral específica, né? Então, a gente vai ver como é a solução geral de cada uma, né? Então, solução geral. Certo? Então, obter as raízes, né? Então, obter o plano característico, então isso daqui é 1. Depois a gente vai obter as raízes, né? Em seguida, né, na 3, a gente vai obter, né, de acordo com as raízes, as soluções gerais, né? Cada caso desse vai dar uma parte da solução real, né? Cada tipo de raiz pode dar uma parte. E, para finalizar, 4, obter a solução específica com as condições iniciais, certo? Então, depois de obter a solução geral, vou deixar um quadrozinho aqui para cada solução geral. A gente vai, de posse das condições iniciais, obter solução específica. Então, aqui a gente vai ter várias. Cada grupo de raiz, né, fornece um tipo de solução geral. E depois a gente vai obter as soluções específicas para cada um. Para cada um não, para todos, né? No caso, que na verdade, olha esses quadrados. Como se eu tivesse, na verdade, só uma solução específica, independente da quantidade de tipos de raízes, né? Então, seria mais próximo a isso. Vou até aumentar esses quadros, apagar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Para aumentar esses quadros. Então, a gente vai preencher aqui com a forma da solução geral, né? Então, a gente tem o caso A, raízes reais e distintas, certo? A, raízes
reais e distintas, certo? Então, a solução geral, né? Considerando raízes P1, P2, TPn, né? A gente vai ter que a solução geral vai ser y de t igual C0 exponencial de P0, né? Que tem uma raiz zero, né? No caso, mais C1 exponencial de P1t até o Cn menos 1 exponencial de Pn menos 1 de t, certo? Só ajeitar aqui, ficou meio feio. Ok? Então a gente vai ter essas n raízes, né? E vai ficar com esse formato, certo? Porque a gente não tem, né, a raiz, são n menos 1 raízes, né? No caso, então, de ordem, um polinômio, né? Deixa eu voltar aqui. Então, um polinômio de ordem 2, por exemplo, vai ter o termo 2, né? 1 e 0. Né? E aí vai gerar duas raízes. Né? Então, 0 vai do termo 1, né? P e P2. Então, gera duas raízes. Então, se a gente começar aqui do P0, né? Dá N raízes. Ok? Então, raízes são essas, certo? E C1, os CIs, né? Esses CIs aqui são constantes que vão ser calculadas pelas condições iniciais, certo? Então, quando a gente tem esse formato aqui, é a solução geral, certo? É a solução geral. Exemplo. Resolver a EDOH y de t mais 2y de t igual a zero, com condições iniciais e 0 igual a 4. Né? Então, aqui a gente tem tudo para resolver, né? Solução. O polinômio, a EDO tem ordem 1 e eu tenho uma condição inicial. Então, já dá para resolver, né? É uma EDOH ordinária, então não tem entrada. Então, dá para resolver. Passo 1. Obter polinômio característico. Né? Então, aqui, ó. Obter polinômio característico. Então, aqui, ó. P mais
Aqui a ordem 0, 2 igual a 0. 2. Obter raízes. Então, P igual a menos 2, né? Só que P igual a 3. Obter solução geral. Então, a solução geral, né, vai ser y de t igual a C0 exponencial. Aqui é o P0, né? Então, de menos 2 elevado a t. 4. Né? Obter solução específica. Como a gente obtém solução específica, a gente vai substituir a condição inicial. Né? Então, a condição inicial é t igual a 0, né? Aqui, ó, t igual a 0 e y de 0 igual a 4. Então, com isso, a gente substitui aqui, ó, y de 0 é igual a 4, C0 exponencial de menos 2 elevado a 0, que t é igual a 0. Então, aqui a gente fica com 4 igual a C0. Né? Que aqui exponencial elevado a 0 dá 1. Né? E 5, né? Eu não coloquei lá, mas... Não, aqui é só depois substituir na solução geral os coeficientes, né? Então, y de t é igual a 4 exponencial de menos 2t. Então, aqui é a resposta, né? A solução final. Certo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui eu vou obter só dividir, obter os coeficientes 6 com as condições finais e 5 a gente pode dizer obter a solução específica com os coeficientes 6, né? Só para dividir melhor. E aqui a gente teria obter a solução específica, obter os coeficientes. Ok? Fazer uma mais complexa. Essa aqui só para mostrar como é o passo a passo. Exemplo. Resolver essa equaçãozinha com condições iniciais y0 igual a 2 e derivada primeira no instante zero de y igual a menos 1. Solução. 1. Obter o polinômio característico. Então, aqui, p elevado a 2 mais 5
P mais 4 igual a 0. 2. Obter raízes. Então, aqui a gente vai lá, P0 e 1, né, igual a menos 5, né, usando Bhaskara, segunda ordem, mais menos raiz de 5 elevado a 2, menos 4 vezes 1, né, sobre 2 vezes 1. Né, que o A é 1, o C é 4 e o B é 5. Ok? Então aqui a gente fica com menos 5, mais menos 25 menos 16, sobre 2. 25 menos 16 dá 9. Raiz de 9 é 3, então fica menos 5 mais 3 sobre 2 e menos 5 menos 3 sobre 2. Então aqui a gente fica menos 2 sobre 2 menos 1. E aqui menos 8 sobre 2 menos 4. Ok? As duas raízes, né? P0 e P1. 3, né? Obter aí a solução geral, né? Que vai ser C0 exponencial de menos t, né? Que é menos 1 aqui, então menos t, mais C1 exponencial de menos 4t. 4. Obter C0 e C1, certo? Então, com as condições iniciais, a gente tem y de 0 igual a 2, só para t igual a 0, a gente tem 2 igual a C0 exponencial de menos 0, né? Mais C1 exponencial de menos 4 é 0. Então, a gente tem aqui 2 igual a C0 mais C1. E para t igual, né, considerando, né, a primeira derivada, a gente tem que derivar. Derivar isso de t, né, para obter então, derivando aqui, a gente fica com derivada de t igual derivada exponencial, né, derivar a própria exponencial dividido pela derivada da... Calma. Multiplicado, né, pela derivada do expoente. Então, fica menos C0 exponencial de menos t. Né? Aqui é menos, a derivada de menos 4t é menos 4, né? Então fica menos 4 C1 exponencial de menos 4t. E agora a gente substitui, né? Já que derivou, a gente substitui. Então, aqui é menos 1, né? Então menos 1, né, da condição inicial, e menos 0, aí aqui tudo exponencial de 0, né? Exponencial de 0, menos 4C1, exponencial de menos 4 vezes 0. Então fica com menos 1 igual a menos C, 0, menos 4C1. E a gente fica com um sisteminha para resolver e obter. Né? Então aqui a gente pode, né, só rearranjando, resolvendo esse sisteminha. Deixa eu só deixar isso para lá que eu quero fazer isso aqui na frente.
Então, peraí, deixa eu ver. Aqui só para rearranjar um pouco, né? Multiplica tudo por 1, né? Aí vai ficar... Fazer assim, né? Aí vai ficar C0 mais 4C1 igual a 1, né? Então a gente fica com o sisteminha aqui. C0 mais C1 igual a 2 e C0 mais 4C1 igual a 1, né? E vai multiplicar aqui por menos 1 e somar, né? Então fica C0 com menos C0, né? Vai dar 0 mais C1 menos 4C1 vai dar menos 3C1 igual a 2 menos 1 vai dar 1. Então C1 vai ficar igual a menos 1 sobre 3, certo? E C0 a gente substitui aqui nessa equação, C0 igual a 2 mais 1 terço, então fica 7, né, sobre 3. A gente tem aí C1 e C2 e C0. Né? Então, o quinto passo para terminar é substituir nessa equação, né? Substituir o resultado aqui do 4 em 3. Então, y de t igual a C0 é 7 sobre 3, exponencial de menos t, mais, no caso menos, né? 1 terço, exponencial de menos 4t. A solução final. Só lembrando, eu não coloquei lá em cima, né? Aqui a gente geralmente coloca o de t, né? Para dizer que o sistema é causal. Né? Aqui a gente também, a rigor, interessante multiplicar, né? O de t. Para dizer que o sistema é causal, né? Ok? Então esse aí é o primeiro caso, né? Para raízes reais e iguais. Certo? O segundo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. B. Então, o B, né? É raízes reais iguais. Né? Ou também, né? A gente pode chamar de raízes reais múltiplas. Ok? Então, a solução geral, a forma da solução geral é y de t igual a exponencial de P0t mais b t vezes exponencial de P0t mais t mais c vezes t ao quadrado exponencial de P0t e assim por diante, né?
Então, ou seja, se tem multiplicidade de 2, vai aparecer esse termo e esse. Se tem 3, vai aparecer esse outro termo. Se tem 4, vai aparecer outro termo aqui. Certo? Onde P0 é raiz real múltipla, né? Ok? E aí, a diferença, né, na solução é só que quando a gente derivar, vai ter essa derivadazinha com t multiplicando, né? Então, exemplo. Resolver a DOH igual a zero. Faltam as condições iniciais, né? Com condições iniciais, y de zero igual a 2 e derivada de y no instante zero igual a 4. Então, um polinômio característico. Então, vai ser p ao quadrado menos 8p mais 16 igual a zero. Raízes, né? Então, P0 e P1 são ordem 2, né? Então, duas raízes. Então, vai ser 8, né? 8 mais e menos, né? Aqui é menos 8, então fica mais 8, raiz de 64 mais menos 4 vezes 16 vezes 1 sobre 2. Né? 4 vezes 16 vai dar 64, então aqui a gente fica com 8 sobre 2, né? 64, vou colocar aqui só para deixar bem claro, né? Mais menos raiz de 64, coloquei mais menos, não é menos. Menos 64. Aqui zero, né? Então fica 8 sobre 2 igual a 4. Ou seja, igual a P0 e P1. São iguais, né? São 4. 2. Solução, forma geral, né? Não, 3, né? 3. Forma geral, y de t vai ser igual a vezes exponencial de P0t mais b t exponencial de P0t. Sim, A, B, C, né, são os coeficientes aqui, né? Vou colocar aqui, né? A, B, C são coeficientes. E 4, do mesmo jeito, né, a gente vai obter A e B. Então, y de 0 igual a vezes, aqui vai zerar, né, vai ficar 1, mais, e aqui, ó, b vezes 0, zero, né, então, mais 0, né. Quer dizer, para y0, a gente fica com, condição inicial é 2, né, então, 2 igual a A. Então, A igual a 2, né? Para
derivada primeira de y0, né? A gente tem que obter y' de t, né? Que é igual a, derivando aqui, né? A gente tem a vezes exponencial de P0t, né? Derivada de, desculpe, aqui na forma geral, né? A gente tem que colocar a vezes exponencial de 4t mais bt exponencial de 4t, né? Então aqui a gente tem já 4 vezes a vezes exponencial de 4t, né? Que é a derivada de exponencial de 4t é 4 vezes exponencial de 4t, né? Derivada do expoente, que é 4 vezes 4t. Derivada aqui, a gente tem t e tem exponencial, então a gente faz aquela regrinha, né? B que multiplica derivada do primeiro vezes o segundo, então a derivada de t é 1 vezes exponencial de 4t, mais derivada do segundo, né? Que é 4 vezes t, né? 4 vezes exponencial de 4t vezes o segundo, né? A regrinha lá da derivada. Aqui é t, né? Para não confundir com mais. Então a gente fica com, sim, y de t igual a 4a exponencial de 4t mais b exponencial de 4t mais 4bt exponencial de 4t. E agora a gente faz, né, para instante zero. Então aqui é 4 igual a 4a vezes 1, né, aqui dá 1, mais b, aqui dá 1, e aqui dá 0, né, mais 0. Aqui tem t, então dá 0, né? Então a gente fica com 4a mais b igual a 4. Então, resolver esse sisteminha é só substituir aqui, né? Então fica 4 vezes 2 mais b igual a 4. Então, b igual a 4 menos 8. Então, b igual a menos 4. Então, a é 2 e b é menos 4. E para terminar, substituir aqui, né? Então, fica y de t igual aqui, né? A, que é 2, vezes exponencial de 4t, mais, menos 4t, né? Que é b menos 4. Então, menos 4t, exponencial de 4t, vezes u de t, né? Tudo aqui, vezes u de t. Então, solução final. Vou usar esse restinho aqui para começar a explicar o terceiro caso, que é raízes complexas. Raízes complexas tem duas formas de fazer. Vocês podem fazer elas pensando como se fossem raízes normais, certo? E aí o que vai acontecer? Aqui vocês vão ter, nas raízes, em vez de, por exemplo, um número com menos 2, vão ter lá um complexo, um número complexo, né? E aí vão ter que trabalhar com um sistema de equação com números complexos, se for o caso, né? Na hora de substituir e tal. Então, vocês vão ter que levar em conta Euler, talvez, para juntar dois termos, porque sempre raízes complexas aparecem de forma conjugada, né? Então, tem que tomar esses cuidados. Mas a gente tem uma regrinha, né, para raízes complexas, né? É que a gente vai achar o polinômio característico da parte complexa, certo? Então, aqui.
aqui polinômio característico, né, igual a vezes, né, um P menos a primeira raiz complexa, né, e P mais P menos P2, onde P1 e P2, esses P estão muito ruins, né? Eu vou só dar uma aumentada aqui para... igual a θ mais menos J ômega, ou seja, aqui são as duas raízes complexas, certo? E a solução, né? A solução geral vai ser aí, vai ter qual formato, né? Y de t igual a x0 exponencial de θ mais menos J ômega, t, né? No caso aqui, colocar o positivo, e mais um x1 exponencial de θ menos J ômega t. Certo? Essa aqui, primeira forma. Certo? A gente também pode ter outras formas. A gente também pode ter y de t igual a m1 exponencial de θt cosseno de ômega t mais m2 exponencial de θt, que é θ, né? Deixa eu melhorar. Seno de ômega t, né? Onde m1 é igual a x0 mais x1 e m2 é igual a j x0 menos x1. Né? Então é só como se estivesse fazendo aqui Euler, né? E tirando a parte par e a parte ímpar, digamos assim, né? Ou também, né, a gente pode ter uma terceira forma, que é a chamada forma eletrônica, né? Se a gente considerar que M1 é igual a um M seno de θ, quer dizer, seno de φ, e o M2 no sendo M cosseno de φ, a gente vai ficar com y de t igual a M, né, exponencial de θt seno de ômega t mais φ, certo? Isso aqui é chamada notação eletrônica, certo? E aqui a gente vai usar outra forma de obter M, certo? Ou também aqui M igual a raiz de M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado, né, o módulo, e φ vai ser o ângulo, né?
em relação a M1 e M2. Ok? Então tem essas três formas, certo? Exemplo. Dá? Vamos ver. Acho que dá. Senão a gente continua na outra página. Resolver. Derivada de YT, segunda de Y de T, 2Y de derivada primeira de Y de T, mais 5Y de T igual a zero. Certo? Com as condições iniciais, y de 0 igual a 1, e derivada de y de 0 igual a 0. Primeiro passo, obter polínômio característico. Então, p ao quadrado mais 2p mais 5 igual a 0. Segundo passo, obter as raízes. Fica menos 2, menos mais, raiz de 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, menos 4 vezes 5 vezes 1 sobre 2. Aqui a gente fica com menos 2 mais menos. Aqui dá 20 e aqui dá 4. Menos 16 sobre 2. Então aqui fica com menos 2 mais menos e raiz, né, de 16 é 4, né? Sobre 2, ou seja, a gente fica com menos 1 mais menos 2i. Então aqui está nossas raízes P0 e P1, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Então, com isso a gente tem, ó, né, que θ é igual a menos 1, né? E ômega é igual a 2. Ó, θ, J ômega. Então, o θ é menos 1 e o ômega é 2, certo? 3. Forma geral, certo? Então, peraí, uma coisa. Então, forma geral. Então, a gente pode fazer, né? Usar essa aqui. E a gente vai obter M1 e M2, né? Para poder obter aqui M e φ, certo? Então, aqui, cadê? A forma geral, y de t igual a M1 vezes exponencial de menos t vezes cosseno de 2t, né? Mais M2 exponencial de menos t vezes cosseno vezes seno de 2t. Certo? Só essa forma geral aqui. Fazer lá na outra página. Não na outra página. Está no 3, né? Agora o 4. Obter M1 e M2, né?
Então a gente vai substituir, né? Então, para y de 0, a gente tem y de 0 é quanto? Vai lá nas condições iniciais do enunciado. Então é 1. Então 1 igual a m1 exponencial de menos t, cosseno de 2t. No caso, aqui é 0 e aqui é 0. Mais m2 exponencial de menos 0, né? Que é t igual a 0, seno de 2 vezes 0. Aqui a gente tem que ficar 1 igual. Cosseno de 0 dá quanto? Dá 1. Então, e aqui dá 1. M1. E seno de 0 dá quanto? Dá 0. Então, tudo isso aqui dá 0, né? Então, M1 igual a 1. E para derivada, a gente tem que derivar, né? Então, derivada de y de t igual a derivada, né? Só lembrando, né? Que a forma geral, né? É y de t igual a m1 exponencial de menos t, cosseno de 2t
Estão me ouvindo? Não sei há quanto tempo que caiu o som aqui, né? Mas enfim, talvez, espero que tenha sido só agora. Deixa eu fazer a calculadora aqui. Raiz de 1 mais 0,25, né? Que é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,25. Que dá 1,118, né? Vezes exponencial de menos t, seno de 2t, tangente de meio, tangente é menos 1, deixa eu achar aqui se tem. Tangente menos 1 dá mais 0 ponto. Aqui está em radiano, deixa eu mudar para 29 graus, né? Vezes o dt. Ok? Então, esse é o assunto, né, de EDO, né, no caso só a parte homogênea. E depois, em outra aula, a gente começa a parte não homogênea.